Fala aí galera, como é que vocês estão, juniores, beleza? Bom, no vídeo passado eu me apresentei a proposta desse videolog, talvez, dessa comunidade. E hoje de manhã, agora há pouco, né? Às 5 horas da manhã eu estava participando de um treinamento, que é de uma comunidade de programadores que eu faço parte. Tem uma proposta muito legal. E a gente está vendo programação orientada a objetos. Talvez você não tenha ouvido falar, talvez você já tenha ouvido falar. E aí eu tenho visto, tenho entendido desde que a gente começou esse desafio, que são 21 dias, a gente está no 10º dia, 11º dia foi hoje, que na programação, talvez para alguém da minha idade, não sei, para os jovens, o melhor método para aprender seja um método tipo quebra-cabeças. Não liga o meu setup, não, tá? Eu não tô essa mesa de bar aqui muito louca, que eu não tô na minha casa, tá? Eu tô fora da minha casa, tô fora da cidade onde eu moro. Então esse é um setup improvisado, o notebook é meu, mas a TV é dessa casa aqui que eu tô. Pode ver que não tem nenhum móvel na sala. É uma casa que eu tô ficando aqui temporariamente. Então, como eu tava falando, né? É o método do quebra-cabeça. Não sei se você já montou algum quebra-cabeça daqueles de 1000 peças, daqueles bem grandes, assim, que vão formar uma figura muito bonita, que pode ser um quadro, pode ser uma paisagem muito bonita, mas é grande, né? Então, a programação é alguma coisa parecida com isso. Em que sentido? Bom, você tem que começar a juntar as peças sem se desesperar com todas as outras que ainda faltam. Então você começa montando 2, então você junta 3, então logo você junta 4. E não adianta você se desesperar pelo tanto de peça que ainda falta. Então você busca o sentido para aquilo que está em torno das peças que você está montando naquela hora. Eventualmente, fazendo esse esforço, você vai conseguir montar uma parte que é de outra região do seu quebra-cabeça. Mas você não tem que se desesperar pelas outras regiões. Eventualmente você vai montar alguma parte das outras regiões meio que sem querer. Mas você vai se concentrando naquela parte que ela vai aumentando e vai fazendo mais e mais sentido. Então não se desespere quando você, principalmente quando você começa a entrar em uma IDE, quando você começa a entrar nas que a gente chama, são os ambientes de desenvolvimento, que você começa a abrir e tem tantas palavras que a gente não entende, tem tantas coisas que não entende, não se desespera. Em algum momento tudo vai fazer sentido, se concentra naquela partezinha que você se propôs a aprender naquele momento, certo? Então, esse é um fator de desânimo, né? Principalmente se você vê outras pessoas mais experientes programando, fazendo código, tem a chance de conversar. E às vezes eles têm um palavreado que parece que é de outro mundo, né? Então, não se preocupa, logo você vai entender muito, se não tudo daquilo que você tem ouvido, porque uma peça vai se construindo, agregando a outra, né? E cada vez o sentido de todas elas vai ficando mais claro, né? E nisso tudo eu quero te falar também uma coisa que eu tenho aprendido, é que a programação está cheio, o desenvolvimento está cheio de palavras difíceis, termos complicados que na verdade estão aí para denominar uma coisa muito simples de fazer. Então, igual você pensa assim,
programação orientada a objeto. A primeira coisa que eu aprendi foi programação orientada a função, ou programação procedural, né? Que é a primeira coisa que a gente vai aprendendo. A parte começa pelas variáveis, então os operadores lógicos, os operadores aritméticos, então as funções, as condicionais e as funções, né? Então logo começa, depois disso, a tal da orientação a objetos, que parece uma coisa de outro mundo. É complexo? Não é complexo. É vasto, é bastante coisa para cobrir, mas não é difícil. Então, muitas vezes você vai se deparar com coisas, às vezes com termos que existem na língua portuguesa, mas a gente não está acostumado. Um exemplo mesmo é variável, condicionais, né? Variável, uma coisa que varia, mas como você trabalha ela na programação? Bom, logo estudando você sabe que a variável é alocada, é colocada, é armazenada em um lugar da memória, no qual você pode mudar o conteúdo desse local. Sempre muita gente dá o exemplo do armário, o exemplo do balde, né? Mas então aí você já sabe, bom, a variável é um espaço na memória para qual eu dou um nome e eu posso mudar esse conteúdo. Nada demais. Condicionais. Condicionais. Condicionais, condição, né? Tem que cumprir uma condição para realizar uma outra etapa do seu processo, né? Bom, se está chovendo, eu vou colocar a minha roupa de chuva. Se não está chovendo, não coloco. Ou não precisa nem colocar, não coloco. Só coloca se está chovendo, coloco minha roupa de chuva. É a única condição que eu preciso colocar, porque eu sempre saio sem roupa de chuva. Então coloco essa condição somente se houver chuva, né? E então eu vou sair sem a roupa de chuva. E é só para falar do básico. Depois vai vir orientação a objeto. Aí vem uma palavra que chama herança. Herança. O que é herança? O que tem a ver objeto com herança? Logo depois, então, quando você começa a ver, faz todo sentido. Então, fica tranquilo. Vai no método quebra-cabeça. Se preocupa com aquelas pecinhas primeiro que estão se encaixando uma na outra. E não se preocupa por todo o quebra-cabeça, que logo tudo vai fazer sentido.